Gálatas capítulo 6, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Isaías 38, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Nós sabemos, gente, que a oração é a chave da vitória. A oração, ela move as mãos de Deus. A Bíblia diz em Jeremias 33, no versículo 3: Clama a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. A palavra de Deus, ela diz em Isaías 38, que Ezequias, ele adoeceu de uma enfermidade mortal, e Deus virou para Isaías e mandou ele dizer para Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Ezequias, ele fez coisas que desagradou os olhos do Senhor. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, no versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. A única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. A única coisa que impede da gente receber milagres é o pecado. A única coisa que impede das promessas de Deus se cumprir nas nossas vidas é o pecado, é a mentira, é o adultério, é a prostituição, é a infidelidade nos dízimos, é a infidelidade conjugal, é a infidelidade para com os irmãos. A única coisa que impede da gente receber as bênçãos de Deus é a fofoca, é a calúnia, é a contenda, é o disse-me-disse, é a divisão. Esse negócio da pessoa ficar fazendo acepção de pessoas. Para Deus ninguém é melhor do que ninguém. Diante de Deus somos todos iguais. De tanto que se você for olhar no cemitério, ali tem rico, ali tem pobre, ali tem milionário. Vai todo mundo para o mesmo buraco. A mesma terra que vai comer o rico, o milionário, vai comer o pobre também. E ainda tem gente que se acha superior aos outros. Tem um espírito de grandeza, porque às vezes tem uma vida de qualidade, às vezes porque é bem sucedido, às vezes porque tem casa boa, tem carro, é empresário, tem dinheiro no banco, pode viajar para o exterior na hora que quiser, pode trocar de carro quantas vezes que quiser. Mas isso para Deus não é nada. Quando a gente morre, a gente não leva nada dessa vida. O caixão não tem gaveta para colocar apartamento, para colocar casa, para colocar barras de ouro e fortuna. A única coisa que vai entrar no céu vai ser o fruto da nossa alma. Aquele que pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Tem pessoa que acha que é melhor do que o outro, porque é um obreiro na casa de Deus, porque é um pastor, porque é um diácono, porque é um dirigente, porque é um presbítero, porque é muito usado na mão de Deus. Ele se acha superior, ele acha que está com a bola toda. Aí começa a pisar nos irmãos, nos pequenininhos, nos crentes de outros ministérios,
desfazer das pessoas, se acha mais santo. Os pastores de antigamente eram ditadores, eram grossos, ignorantes, radicais, cobravam a santidade das pessoas, exigia que a pessoa andasse certa, maltratava as pessoas, e por causa disso muita gente afastou da igreja. Uns foram para outros ministérios, graças a Deus por isso, mas outros foram para o mundo. E essas pessoas que exigiam demais dos outros, hoje em dia estão caídos. Essas pessoas que maltratavam os outros, hoje estão desviados no lamaçal do pecado. Aquilo que ele falava que era pecado, que ele condenava, hoje ele mesmo está praticando. Não adianta a gente querer colocar fardo pesado nas costas dos outros, não. Tem gente que coloca fardo pesado nas costas dos outros, mas ele mesmo não é capaz de colocar uma ponta do seu dedo. Ele exige da pessoa andar certo, mas ele mesmo anda errado. A pessoa exige do outro andar na santidade, mas ela mesmo vive lambuzada no pecado. E ainda tem gente que fala, tem que pegar pesado com o povo, tem que exigir do povo, tem que cobrar do povo. Em Zacarias 4, versículo 6, a Bíblia diz, não é por força e nem por violência, é tudo na direção do Espírito Santo. Se eu começar a cobrar demais aqui, ó, cada um vai pegar a sua malinha e vai embora. Tem coisa que a gente tem que orar, e a gente orando, Deus ele faz a obra. Os escribas e os fariseus, eles pregavam, mas eles não viviam aquilo que eles estavam pregando. E no último dia, isso vai ser cobrado. Não adianta eu falar que tal coisa é pecado e depois eu estar fazendo. Se é pecado para os irmãos, é pecado para mim também. Se é errado para o povo, é errado para mim também. Se o povo fizer alguma coisa errada, Deus vai cobrar deles. Se eu fizer errado, Deus vai cobrar de mim também. Porque o exemplo, ele começa do altar. Ezequias era rei, mas ele cometeu delitos na presença do Senhor. E por causa disso, Deus colocou nele um câncer no estômago. Ele ficou canceroso, mas Deus é tão misericordioso que Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Deus ainda dá uma chance, Deus dá uma oportunidade para a pessoa se consertar, se arrepender, ou a vida dela voltar, porque a vontade de Deus é que nenhuma alma se perca, mas que todos sejam salvos por Ele. Deus deu uma chance, Deus deu uma oportunidade para Ezequias se humilhar, se arrepender, se consertar. Para Ezequias pôr a vida dele no altar de Deus. E quando Ezequias ouviu que Deus mandou Isaías falar para ele, Ezequias virou o rosto para a parede e clamou ao Senhor. Chorou muitíssimo. Ezequias estava arrependido. Ezequias estava com o coração totalmente voltado para Deus. E através da oração de Ezequias, Deus perdoou os seus pecados. Deus deu para ele o livramento de morte e ainda acrescentou os seus anos de vida. Olha para você ver o poder da oração. A oração muda quadro, muda vida, muda história e muda situação. A pessoa que estava condenada à morte, através da oração, Deus deu a vida para ela novamente. Deus voltou atrás da sua palavra. Foi por quê? Porque a oração dele foi sincera. Quando a nossa oração ela é sincera diante de Deus, Deus ele age. E muitas vezes Deus permite uma situação difícil na nossa vida, é para a gente se humilhar, se arrepender e se consertar. Se a gente se humilhar, se arrepender e se consertar, Deus ele muda a sentença de morte. É da morte para a vida. Em Joel capítulo 2, no versículo 12, 13 e 14: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, choro e pranto, acompanhado com o batismo da obediência e oferta de sacrifício. A pessoa pode estar na lama, pode estar na pior, pode estar na beira da morte. Se ela fizer uma oração sincera diante de Deus, Deus tem poder de arrancá-la daquela situação difícil e dar para ela vida e vida com abundância. Se a gente começar a pegar pesado com os crentes de outro ministério que tem que entrar na doutrina, que tem que unir a nossa igreja, que tem que ser assim, que tem que ser assado, que senão vai para o inferno, os visitantes, os simpatizantes da igreja vão assumir tudo. Jesus falou assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos,
e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem muda a vida da pessoa é Deus. Ninguém é obrigado a andar na doutrina, a largar brinco, a parar de cortar cabelo, a parar de pintar. Ninguém é obrigado a nada. É o Espírito Santo de Deus que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. É Deus que vai trabalhar no teu coração, vai mostrar a você aquilo que você está errado, para você se consertar. Se eu começar a tratar o povo como os pastores de antigamente, nós vamos ficar sozinhos aqui. A gente tem que tratar o povo com amor, com sabedoria, com paciência. Se você for ler Deuteronômios 28, ali do 1 até o 14, a Bíblia diz assim: se você obedecer a voz do Senhor, obedecer os mandamentos de Deus, você vai ser abençoado. Ou seja, se você quiser obedecer a voz de Deus, se você quiser deixar Jesus entrar no teu coração, transformar a tua vida, você vai ser abençoado. Isaías 1,19, a Bíblia disse: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se não quiserdes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque foi a boca do Senhor que disse. É igual se eu virar para você e falar assim: ô irmã, você tem que tirar aquela televisão lá de dentro da tua casa, mas o marido dela não é crente. Se ela for tirar a televisão, vai dar contenda dentro de casa. Agora a pessoa vai ouvir o que eu estou falando, mas a vida dela vai virar um inferno dentro de casa. Pode acontecer separação, o marido dela vai tomar birra de crente. Como que ele vai se converter? A gente tem que ter sabedoria. Tem gente que não tem televisão dentro de casa, mas tem um computador, que é pior ainda. Tem um tablet, é pior ainda. Tem um celular, que é um computador de mão, é pior ainda. O apóstolo Paulo, ele disse, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Aos olhos humanos tudo é certo, mas nem tudo agrada a Deus. Da mesma forma que você troca de canal lá, você pode assistir um filme adulto, uma pornografia, ver coisa que não pode. No celular é a mesma coisa, no tablet é a mesma coisa, no computador é a mesma coisa. Então cada um tem que ter a sua consciência. Se você estiver sozinho lá acessando aquelas coisas, Jesus está lá te vendo. Deixa eu ver como é que é isso aqui. De repente estava usado no pecado, Jesus está vendo. E no último dia, tudo vai ser revelado. Deus vai trazer juízo. Tudo vai vir à luz, tudo vai vir à tona.